Convidar aqui à frente o pastor Wagner. O pastor Wagner Vailate é pastor na cidade de São Paulo, uma linda igreja, uma igreja muito dinâmica, operosa. Deus tem usado a vida dele ali na Igreja Batista Boas Novas e tem sido um ministério impactante. Deus tem abençoado muito. Eu sou testemunha, estive lá, vi como Deus está fazendo a obra ali naquele lugar. Ele está com a família dele, vou deixar aquele mesmo presente. Já de algum tempo eu tenho acalentado o desejo de tê-lo aqui conosco e agora coincidiu, deu certo na agenda dele, a presença dele aqui nos Estados Unidos e viabilizou que ele estivesse aqui conosco. Quero dar as boas-vindas a ele. Seja muito bem-vindo, pastor. Que Deus o abençoe nesta noite. Obrigado. Queridos irmãos, a melhor coisa que eu posso desejar a vocês é a paz do Senhor. Que bênção estar aqui. Eu quero dizer para os irmãos que é uma oportunidade, um privilégio para mim, e cada vez que sou convidado para pregar em um lugar, eu me sinto muito honrado por isso, e eu estou muito honrado por conhecer mais um pedacinho, não é, do Brasil aqui em Orlando, e isso é muito precioso. Eu confesso para os irmãos, o irmão ajudou demais, viu? Obrigado. Eu confesso para os irmãos de que eu tenho orado muito pelos brasileiros ao redor do mundo e tenho orado especificamente por esse crescimento mais recente nesses últimos 3 anos de brasileiros na América. Eu já estive aqui, vivi na década de 80 com a minha família na região norte, em Filadélfia, fui pastor ali, e eu sei da experiência de que o brasileiro vive em terra estranha, não é? Começando novas possibilidades em sua vida, novos sonhos, novos desejos, e eu sei exatamente como o brasileiro se sente, porque eu também já me senti assim. Então hoje estar aqui é renovar um privilégio muito grande, e muito obrigado, Lécio, pelo convite, muito honroso. Eu me sinto realmente bastante à vontade e de poder hoje compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E eu quero fazer uma introdução, depois eu quero orar e depois vamos ler o texto bíblico que já lemos, não é? Sobre o nosso Deus que nos surpreende, não é? Esse texto que começamos já logo o culto, esse texto maravilhoso baseado em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, que são preciosos para nós. Mas eu vou começar dizendo o seguinte: durante muitos anos da minha vida, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu na minha vida, logo que eu cheguei para a igreja, logo que eu me converti, eu era uma pessoa muito fervorosa, uma pessoa dedicada a Deus, lia muito a palavra de Deus, orava, testemunhava de Cristo. Eu fui um cristão desses que chegou na igreja para ficar. Eu não cheguei duvidando de alguma coisa, mas por uma razão que eu não sei explicar, ao longo dos anos que eu fui vivendo dentro da igreja, assimilando o que é a igreja, participando dos cultos, participando como voluntário em diversas áreas da igreja, sabe o que aconteceu comigo? Parece que tudo na minha vida passou a ser extremamente previsível. Eu não sei se você já entrou num culto, você participou de uma reunião, fez uma escola bíblica dominical, alguma coisa em que você sentia no coração que tudo era muito previsível. E ao longo daqueles anos, logo depois da minha conversão, aconteceu algo inusitado na minha vida. Eu comecei a se tornar uma pessoa extremamente crítica a respeito de tudo o que a igreja fazia. Esse foi o meu grande pecado naquela ocasião. Tanto é que Deus, como castigo, estou brincando, me fez um pastor. Mas eu comecei a ficar chato, e eu não conseguia entender que processo era esse dentro de mim. A visão que eu tenho hoje, passado todos esses anos, é mais ou menos assim: quando a gente define Deus para nós, nós já limitamos Deus. Deus é assim, Deus age dessa forma, o nosso Deus é um Deus que faz dessa maneira, e etc. Pronto, ficou tudo previsível. E durante anos da minha vida, eu fui um crente desse modo, e comecei a perceber claramente na minha vida que tudo era previsível, e parece que nesse momento a gente começa a limitar a Deus. Você se lembra de um filme que teve, produzido pela Disney, que
vida eu encolhi as crianças? Quantos de vocês se lembram deles? Levanta a mão, vai, confessa aí, vai. É o pessoal que já tem um pouquinho mais de idade, viu? As crianças nem levantaram a mão, nem o dedinho do pé, não é? Mas eu não me esqueço que o que aconteceu comigo foi mais ou menos assim. Deus se tornou tão previsível para mim, e tudo no reino de Deus se tornou previsível, que eu acabei encolhendo Deus na minha visão. Deus é muito grande, infinito, poderosamente infinito, mas eu fui encolhendo a Deus e fui reduzindo Deus à minha própria visão. E esse talvez seja o maior pecado que a gente possa cometer, porque a gente se torna, ao longo desse processo, pessoas extremamente religiosas e pouco espiritual. E parece que o apelo de Deus nas Escrituras Sagradas é que não sejamos religiosos, mas pessoas espirituais. Jesus se defrontou o tempo todo com pessoas religiosas, falou contra eles e a espiritualidade que eles não tinham, mas curiosamente eu passei por esse processo. Mas graças a Deus que em um momento eu descobri que nós temos um Deus que nos surpreende. E foi lendo o texto que nós começamos esse culto, foi que eu descobri: Deus, quem é o Senhor? Porque se o Senhor opera em mim, através do seu pleno poder, mais do que eu posso imaginar, mais do que eu posso entender a respeito do Senhor, então eu tenho que admitir, eu te conheço muito pouco. Talvez eu seja parecido com o Jó, que eu no fundo do meu coração, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É essa mudança radical que eu quero propor para você nesta noite, e eu gostaria que você pudesse a partir de hoje fazer o que eu tenho feito nesses últimos anos da minha vida. Eu tenho pedido a cada manhã a Deus: Senhor, me surpreenda hoje. Senhor, me surpreenda hoje. Diante de todas as lutas da minha vida, eu digo sempre a Deus: Deus, me surpreenda, me surpreenda. E eu confesso que eu me tornei uma pessoa completamente diferente depois que eu comecei a praticar essa oração. Não é nenhum mantra, não é alguma coisa que você vai repetir, mas é a convicção do coração que um dia pulsou muito forte na minha vida, porque quando tudo se torna previsível na sua vida, você tem a tendência de achar que Deus está ao seu serviço e que Ele tem que te obedecer, quando na verdade a Bíblia diz que é o contrário. Nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo. E foi nesse meio do caminho meu que eu acabei me perdendo e confesso, me perdi durante 3 anos. Estava perdido dentro da igreja, estava perdido na estrutura de uma igreja, até que os meus olhos leram esta palavra: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente diante daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo e por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando eu vi esse texto, eu disse assim: eu acho que eu ando limitando a Deus, eu acho que eu encolhi Deus, eu já coloquei Deus dentro de uma caixinha e disse: Deus está definido para mim, isso é Deus. Mas Deus é muito maior do que a gente possa pensar ou imaginar. Por isso oro com vocês esta oração: querido Deus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração nesta noite, diante desta querida igreja, povo teu, sejam agradáveis ao Senhor. É o meu desejo, é a minha oração, e eu oro assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, quando eu compreendi a grandeza desse Deus, pronto, minha vida mudou de um dia para o outro. Eu comecei a ter sede de Deus. O maior desejo, a maior paixão da minha vida foi conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Comecei lendo todos os escritos de Paulo, fiquei anotando todas as vezes que Paulo fala: eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero compreender quem Deus é. Esta era a fascinação do apóstolo Paulo. Ele queria conhecer a Deus no íntimo, ele queria conhecer a Deus no íntimo do seu coração. Por isso ele foi tão vitorioso e tão abençoado,
porque ele não simplesmente disse: Deus é Deus, eu sou um homem e as coisas estão postas desse jeito. Não, Paulo vivia a grande surpresa na sua vida. Irmãos, nunca conheci um cara igual a Paulo. Tudo era surpresa na vida dele. Cada barco que ele pegou, ou afundou, ou encalhou, ou parou em algum lugar. Toda cidade onde ele pregou, ele nunca entrou pela porta onde ele entrou e saiu por outro lugar. Tudo era assim na vida de Paulo. Tudo era sobrenatural. Quando a gente começa a ler todo esse texto, eu descobri que eu perdi muito tempo da minha vida definindo Deus, colocando Ele dentro de uma caixinha e dizendo: isso é Deus. Quando Deus é muito maior do que eu posso imaginar, que eu possa compreender, que eu possa tocar ou que eu possa entender. Ele é mais alto, mais largo, mais fundo, mais profundo do que eu posso imaginar. Por isso, meu querido irmão, eu quero fazer um apelo a você: deixe Deus te surpreender. Deixe Deus te surpreender. Tem que ser uma oração sincera. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida, tudo começou a melhorar. Você não quer ter uma vida melhor? Aí começou a minha vida a melhorar. Até então eu vivi em círculos da minha vida. A minha vida era extremamente repetitiva, calculada. Parecia que não havia nada de novo na minha vida. Até que eu comecei a descobrir o segredo desta oração. Eu disse: Senhor Deus, me surpreenda. Eu nunca vou me esquecer. Eu trabalhava num escritório em São Paulo e eu pedi: Deus, me surpreenda hoje. Eu entrei no trem para ir para o centro da cidade. Alguém pegou um jornal e disse para mim: você quer ler? Eu já li. E eu peguei o jornal, generosamente oferecido por quem estava do meu lado. E bem na hora que eu peguei, fazendo esta oração em casa, Deus me surpreenda, vi um anúncio de emprego com um círculo com caneta, várias vezes. E eu disse então para Deus: Deus, é isso? É isso mesmo daqui? Então eu vou atrás. Porque quando a gente diz assim: Senhor Deus, me surpreenda, nós precisamos desenvolver uma outra característica dentro de nós: é a sensibilidade espiritual. Descobrir que cada oportunidade é uma oportunidade para Deus nos surpreender. Quando eu vi aquele jornal, olhei e falei: não tem nada a ver comigo. Curiosamente, eu trabalhava na parte administrativa e lá estava um convite para começar um empreendimento na área química. Não tive dúvida. Cheguei no emprego, liguei, perguntei se podia passar por uma entrevista, fui entrevistado. Um alemão que pouco falava o português me entrevistou. Perguntou se eu tinha força de vontade, se eu queria crescer, se eu queria ser uma pessoa diferente, se eu não me importava de fazer coisas pequenas dentro de uma empresa, porque ele estava começando uma empresa no Brasil. E lá fui eu começar a empresa, lavando latinha, fazendo experimento de tintas. Hoje, passado todos esses anos, a indústria ficou muito grande, não é? A Souvenir, hoje comprada pela BASF, mas eu estava lá no começo dessa história, lá no começo daquela história, quando um alemão arrojado deixou o seu país, foi para o Brasil e disse: eu vou fazer tinta para carro. Negócio inacreditável. Mas daquele anúncio, Deus foi mostrando as direções. Mas durante anos da minha vida, o que eu queria era realmente a minha vidinha. E se você quer sua vidinha debaixo do controle, por favor, não faça essa oração, porque essa oração você tem riscos aqui, porque nós temos um Deus que nos surpreende. De Gênesis a Apocalipse nós temos um Deus surpreendente. Eu fico maravilhado com Adão. Deus deu um sono para ele e de repente o surpreendeu. Criou a mulher. A expressão do hebraico diz: uau, como ela é linda. É um Deus que surpreende. Claro que as más línguas dizem que aí começaram os nossos problemas. Para nós homens, talvez seja isso. Mas naquele tempo não havia sapatos ainda para serem escolhidos. Nossos problemas eram menores. Mas nós temos um Deus que nos surpreende. E por toda a Bíblia nós descobrimos um homem que está bem de vida num lugar, e Deus diz para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, eu vou te fazer um andarilho sobre a face da terra. E esse camarada, olhando para Deus, disse assim: eu vou, Senhor, eu vou. Eu fico imaginando esse camarada chegando num domingo
O dia da macarronada, acho que judeu não come macarrão, ou pelo menos não comia. Ele chega lá e diz assim: tem um anúncio a fazer. Vô, vó, parentes meus, Deus mandou eu sair do meio de vocês, ir embora daqui, ir para uma terra que eu não sei o nome, e eu vou fazer isso pela fé, porque Deus pediu isso para mim. E quando perguntou, mas que Deus é esse? É o Deus que surpreende. Não é o Deus que está na teologia, é o Deus que transcende a teologia. Não é o Deus dos livros, é o Deus do universo. Não é o Deus que simplesmente dá ordens, é o Deus que vai conosco onde nós formos. Esse é o Deus que nos surpreende. E lá foi Abraão. E Deus disse: eu farei de você uma grande nação. Ele disse: acho que não vai dar, Senhor. Minha idade já avançada, minha esposa querida já passou aquela fase de gerar. Não. Olhe para as estrelas. Conte os grãos da areia do mar. Eu farei de você, ao longo da história, o pai de uma grande geração. Milhões de pessoas vão ser abençoadas na face da terra. Simplesmente deixe eu te surpreender. É inacreditável a história daquele homem, mas ele teve um encontro com um Deus que surpreende. Um Deus que surpreende. Por isso nada pôde assustá-lo quando Deus pediu seu filho, ou quando Deus disse que sua mulher na velhice iria gerar, porque ele cria que o nosso Deus é um Deus surpreendente. Pode apanhar José dos calabouços, de ser jogado numa cova pelos seus irmãos. Ele já dizia para os seus irmãos: o Deus que me surpreende já disse para mim, um dia todos vocês vão se encurvar diante de mim. Todo mundo queria matar aquele menino. Passa-se os anos e de repente lá estão eles, se encurvando, como se fossem feixes de trigo, porque José escolheu não o caminho das catacumbas, das prisões, mas escolheu o caminho do Deus que nos surpreende. História após história, história após história, durante toda a Bíblia nós temos a visão clara e absoluta de um Deus que nos surpreende. Mas o grande entrave nosso é que ao longo dos anos nós nos tornamos pessoas religiosas. Colocamos Deus dentro da nossa caixinha e dizemos: Deus é isto. Mas, queridos irmãos, eu estou aqui para lembrá-los, como o vosso pastor está todos os domingos lembrando a vocês, nós temos um Deus que nos surpreende. Deixe Deus surpreender você, deixe Deus fazer isso na sua vida. E o mais incrível disso tudo é que Paulo diz: gente, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. É um milagre da fé. Ele pode fazer tudo isso. O grande problema é que ao longo da história da igreja nós estamos sempre limitando esse Deus. Nós limitamos o nosso Deus baseado no nosso medo, na nossa insegurança, nos nossos temores, nas nossas pretensões. E o apelo desta noite é que você faça uma simples oração: Senhor, me surpreenda. Senhor, me surpreenda nesse dia. Tem uma situação difícil na sua vida? Deixe Deus te surpreender. E Deus nos surpreende. E lá fui eu para o seminário. Deus me chamou. No meio daquilo tudo, Deus tocou no meu coração e falou: vai. E eu me lembro que quando eu cheguei lá para o meu chefe, disse assim: eu estou indo para o seminário. Ele disse: o quê? Você tem uma carreira bonita aqui, nosso negócio está dando certo, você é parte disso tudo. Deus me chamou. Ele falou: e o que você vai fazer? Eu falei: eu vou embora para o Rio de Janeiro, vou estudar. Mas você não tem que ajudar a sua família? Sua família não passa grandes dificuldades? Não tem importância, o senhor me manda embora, eu deixo dinheiro para eles, eu coloco 90 cruzeiros no bolso e vou embora para o Rio de Janeiro. Eu sei que aquele homem não entendia o que eu estava falando. Durante anos, todo dia do meu aniversário ele ligou para mim dizendo: volta. E eu dizia: não volto. Volta. Por anos, até que ele se cansou e não ligou mais. Eu sei o quanto
palavras silenciosas apenas. É o Deus que de fato nos surpreende. E eu pedi, Deus me surpreenda. Fui para o meu pastor e disse, pastor, eu estou indo para o seminário. Ele disse, mas não é assim que funciona. Falei, pastor, eu tenho que ir. Ele disse, mas não é assim que funciona. Primeiro você avisa a igreja vai recomendar você, vai escrever uma carta para o seminário. Olha, você está falando isso para mim, é a segunda semana de janeiro, a aula já começa em fevereiro. Está tudo assim, eu falei assim, Deus me chamou, pastor, eu estou indo. Ele disse, mas você tem certeza disso? Tem absoluto, pastor. Ele falou, olha, eu não sei se a igreja vai te enviar, porque ela não te conhece tão bem. E de fato, minha igreja não me enviou para o seminário. Quando estava no último ano, Lécio, a igreja escreveu a carta me mandando para o seminário. Aí já estava terminando a caminhada toda. Eu disse no meu coração, Senhor Deus, eu creio em tua palavra e eu creio que tu és um Deus que não faz acepção de pessoas. Se o Senhor foi com Abraão, se o Senhor foi com José, o Senhor vai ser comigo, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Não há diferença, irmãos, não há diferença. Se Ele fez aqui, Ele faz na minha vida, porque Ele não faz acepção de pessoas. É o que Ele me garante nas Escrituras Sagradas. Aí, irmãos, fui recuperar o tempo perdido. Tive que ler a Bíblia inteira, em um mês, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Foi um negócio incrível na minha vida. Quanto eu mais lia, mais eu aprendia, mais eu crescia, mais eu queria compreender das Escrituras Sagradas, e cada vez mais eu tinha certeza que eu tenho um Deus que nos surpreende. Aí eu passei por uma outra fase da minha vida, ela foi muito boa também. Eu disse assim, hoje eu vou viver pela fé, e comecei a viver pela fé. Como eu fui com 90 cruzeiros no bolso, o dinheiro acabou. E aí? Vou viver pela fé. Vou viver pela fé. Acabei no hospital pela fé. Anemia profunda. Me deram lá um soro, me deram lá uns negócios lá, eu fiquei mais forte, mas não tinha dinheiro para nada. Voltei para o seminário e fui falar com um dos meus professores e disse para ele assim, pastor, eu estou passando essa e essa dificuldade na minha vida, e eu queria ser que nem os missionários que passam necessidade, luta, Deus faz milagres, eles acham dinheiro no fundo do bolso de uma roupa dada, aqueles milagres, eu vim aqui para ver milagres. E ele disse assim, olha, você está todo errado. Primeira coisa, Deus honra o trabalho seu. Vai trabalhar. Vai trabalhar. E eu comecei a trabalhar, porque eu queria receber tudo de Deus. Eu queria seguir o Deus que nos surpreende, mas não queria fazer a minha parte, eu queria que Ele me servisse. Ele diz, não é assim que funciona. Fiquei doente, fui para o hospital, aprendi com Deus, voltei, graças a Deus pela vida do meu professor. Ele disse assim, vai trabalhar. E comecei a trabalhar. Comecei limpando o banheiro no prédio de música do Seminário do Sul. Todo mundo estudava os livros, depois eu colocava os livros todos no lugar, e sempre dizendo para Deus, Deus me surpreende, me surpreenda. E aí eu conheci minha esposa. Quando eu vi aquela loirinha russa, eu disse para Deus, Senhor Deus, será que é ela? Ah, Senhor Deus, é muita areia para o meu caminhãozinho. Deus diz, faz 2 viagens e leva a moça. E ela está firme comigo até hoje. Quando eu olho para minha esposa, até hoje eu digo assim, o nosso Deus nos surpreende. Quando eu olho para os meus filhos hoje, como todo pai que está aqui, eu digo assim, nós temos um Deus que nos surpreende. Irmãos, quando eu olho hoje para os meus 4 netos, um mais lindo do que o outro, eu não sei qual é o mais lindo ou qual é o menos lindo, eu ainda estou procurando descobrir. Eu digo, eu tenho um Deus que nos surpreende. Aleluia. Nós temos um Deus que nos surpreende. E aí, na minha vida foi assim, eu li esse texto e assim, Deus me surpreende. Mas eu desenvolvi a sensibilidade para aquilo que Deus queria fazer. Muitas vezes eu via Deus onde ninguém via Deus. Eu me lembro um dia que nós estávamos todos reunidos e todo mundo disse assim, vamos fazer capelania no hospital evangélico, que ficava bem pertinho do seminário. Eu disse, deixa que eu vou lá. Cheguei lá, os espíritas estavam tomando conta da capelania do hospital evangélico.
Eu disse, não pode ser um negócio desse. É um hospital evangélico, nós vamos assumir isso tudo. Cheguei para o diretor do hospital e a subdiretora e disse, nós queremos voltar a ter um culto lá na capela. Falou, a capela ficou um lugar só de objetos entulhados. Tudo aquilo que a gente não usa no hospital, a gente põe na capela. Aquela capela bonita está entulhada de coisas. A gente olhava do lado de fora, muito linda, com os vitrais e tudo, coisa linda. Eu disse, vocês dão a permissão da gente começar a fazer o culto ali? Ah, não tive dúvida. Reuni meus colegas, fui para o Ibra, reuni as meninas e disse assim, vamos fazer capelania 2 vezes por semana, vamos resgatar o hospital evangélico, porque naquele momento eu descobri que eu tenho um Deus que me surpreende. Tanto é que o curso de capelania do Seminário do Sul do Brasil começou exatamente naquele ano, por causa desse movimento entre os estudantes que foram resgatar o Hospital Evangélico na Tijuca de volta para a mão dos evangélicos. O curso de capelania do Seminário do Sul, que existe até hoje, existe exatamente por causa daquele movimento. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos surpreende. Pode parecer uma oração simples, pode ser uma percepção simples, mas ela é de fato uma percepção muito bonita da vida, porque muitas vezes eu vou na direção do meu coração, Deus diz, vá na direção do meu coração, e quando você for na direção do meu coração, eu vou te surpreender, eu vou fazer infinitamente mais do que você pode imaginar, desejar ou almejar em sua vida, pelo poder que há em você, pela fé, nós vamos descortinar tudo isto, e você vai me glorificar em 3 esferas. Glorificar o nome de Jesus Cristo, isso é negociável. Você vai dar testemunho e glória na igreja, e você vai contar isto para as futuras gerações. É o que diz o texto, e é o que eu tenho feito. Eu sou um grande contador de história, porque eu quero impregnar o coração das futuras gerações da grandeza e do poder de Deus. E aí, irmãos, é só surpresa, é só surpresa. Como nós temos um Deus gigantesco. Quando você desenvolve a sensibilidade de descobrir Deus em lugares incríveis, muitas vezes perceber Deus onde as pessoas não veem Deus, mas você vai ver porque você vê a possibilidade de Deus naquele lugar. E a partir daí eu descobri que não existe mais impossíveis para nós, não há mais impossíveis. E é por isso que há bastante tempo, desde que Rick Warren sugeriu, todos os cristãos do mundo pegaram seus dicionários e riscaram uma palavra. Qual foi? Qual foi a palavra que ele pediu para que a gente riscasse? Palavra impossível. Porque para um cristão não existem impossíveis. Eu me lembro que quando eu li aquele texto eu disse assim, é para já. Eu peguei o meu Aurélio bonito, já estava meio com a orelha torcida e tudo mais, fui lá e verbete, impossível, risquei e escrevi do lado, não há impossíveis para o meu Deus. Amém. Porque o meu Deus é o Deus que nos surpreende, Ele nos surpreende, irmãos. Mas basta que a gente tenha essa sensibilidade. Por isso, por onde eu ando, eu fico sempre surpreso com Deus, e Deus me surpreende. Eu gosto muito de viajar. Qual o lugar do avião que você mais gosta de viajar? Tem muita gente que gosta da janelinha, tem gente que gosta do corredor, para ir mais rápido no banheiro. Eu gosto muito daqueles aviões, lá no Brasil, aqueles Airbus, que tem 3 lugares. Eu escolho sempre o lugar do meio. Estou viajando, vou pregar num lugar, já chego ali. Irmãos, eu descobri que avião é um lugar maravilhoso para você pregar o Evangelho de Jesus. Não sei se a gente está mais próximo do céu, mas irmãos, o negócio funciona. Faz o que eu estou te dizendo, veja como Deus vai te surpreender. O avião decola, aí dá todas as ordens. Quando já está tudo retinho lá, eu apanho da minha mochila a minha Bíblia e abro a Bíblia ali. Quando eu puxo a bandejinha, os mais fominhas já começam tudo a olhar para trás. Mas eu abro e coloco a minha Bíblia. Eu coloco a minha Bíblia, de repente quem está aqui do meu lado são as 2 vítimas. Sempre a história é a mesma. Começa a dar uma olhada, aí o outro olha de novo, e aí sempre um quebra o silêncio e diz assim, é uma Bíblia? Eu falei, é uma Bíblia.
Você já segurou uma Bíblia na mão? Não, eu tenho uma lá em casa, mas ela é muito pesada. Eu falei, segura aqui na mão. Aí a gente começa a conversa, e o nosso Deus que surpreende vai junto conosco naquele lugar. Amém. Dias atrás estava viajando para um lugar que não tem nem onde o avião pousar direito. Cacoal. Não tem instrumentos. O avião dá 5 voltas para pousar. É incrível aquele lugar. Eu entro, abro a minha Bíblia, uma senhora começa a olhar e diz assim: é uma Bíblia. Eu falei assim: é uma Bíblia. Eu digo assim: Senhor Deus, Tu és o Deus que surpreende, toque no coração dessa mulher. Ela começou a contar um pouco da vida dela, falou tudo e contou, abriu o coração, pediu oração e tudo. E eu via que de vez em quando ela falava bem baixinho. Ela falou: pastor, porque eu não quero que ninguém daqui do avião saiba, está todo mundo indo para lá. A cidade é pequena, pastor, não tem importância, fica para lá para aqui. Falamos baixinho ali, um do lado do outro e tudo mais, está tudo certinho. Quando finalmente o avião pousou, está lá o pastor que ia me receber, querido e amado, amigo meu de tantos anos, e do lado dele um homem grande. Ele diz assim: pastor, deixa eu te apresentar em primeira mão, esse aqui é o prefeito da cidade, acabei encontrando ele aqui, porque ele veio aqui para buscar a esposa, ela está vindo de São Paulo, e esse aqui é o prefeito, muito prazer em te conhecer e tudo mais. Aí a esposa vem atrás, era vítima, e ela disse: mas já conheceu o meu marido? Aí eu olhei bem para ele e falei: eu te conheço muito bem, e você não me conhece nada, porque a diferença é que você não tem um Deus que te surpreende, mas eu tenho um Deus que surpreende. Foi bonito ver naquela série de conferência, a moda antiga, começando na terça-feira, indo até o domingo, ver aquela família inteira convertida ao Deus Todo-Poderoso. Porque uma Bíblia foi aberta, simplesmente uma palavra foi mencionada, e o Deus que surpreende é o Deus que vai conosco em todos os nossos caminhos. O grande problema é que nós somos religiosos demais para entender que temos um Deus que nos surpreende. Por favor, meu irmão, menos religiosidade, mais intimidade e comunhão com teu Deus. Ele está perto de você e Ele quer fazer na sua vida algo surpreendente, mas você tem que abrir as janelas da tua alma para as possibilidades de Deus. E a partir daí, irmãos, tudo fica mais fácil, né? Nós temos um Deus que nos surpreende e a gente não para mais. Eu me lembro que quando nós deixamos os Estados Unidos e fomos para o Brasil, de volta, e nós fomos para uma igreja pequenininha, a igreja que eu pastoreio até hoje, a Igreja Batista Boas Novas, origem russa, e só me aceitaram lá porque minha esposa é descendente de russos, porque senão não entraria lá. E a turma ainda disse assim: olha, ela é descendente de russo, todo mundo interage, o pastor vai ser bem recebido lá. 40 velhinhos russos, média de idade, 59 anos. Nem se reuniam mais no templo, se reuniam numa sala, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Os meus colegas pastores disseram: vai fechar as portas. Se alguém não for para lá urgente, vai fechar as portas. E é interessante, né, irmãos? Naquele período de tempo eu recebi 3 convites, uma da minha ex-igreja, que eu já tinha pastoreado, que ficou sem pastor na nossa chegada, uma igreja que para nós seria muito interessante, ficava do lado do Colégio Batista, lá em São Paulo, nossos filhos podiam estudar no Colégio Batista, em Perdiz, morar num bom bairro e tudo mais, aquilo lá era muito forte e tudo mais, e uma outra igreja nos convidou também. E aí veio Boas Novas, e eu fui pregar para os velhinhos russos, todo bonitinho, viu, irmãos, até hoje, bochechinha vermelha, olhinho claro, tão bonitinho todos eles, e foi amor à primeira vista. Eu cheguei, olhei para eles, já gostei deles, e mesmo sendo descendente de italiano, agitado, 440 volts, eles gostaram da gente. E a gente estava lá pronto para dizer não para aquela igreja, mas eu disse para minha esposa: eu vou dizer sim. Eu vou dizer por que eu disse sim. Passou
a ceia do Senhor naquele dia. Quando passou o pão eu não percebi, mas quando passou o cálice eu descobri algo inacreditável. Daquele grupo de mais ou menos 40, 45 pessoas, apenas 3 pessoas pegaram o cálice. Eu perguntei para aquele que é meu vice-presidente até hoje, olhei para ele e falei assim: tinha outra bandeja? Ele disse não. Aí ele falou bem no meu ouvido: pastor, em igreja russa é assim, quando a gente está bravo um com o outro, a gente não toma ceia. E está todo mundo bravo aqui. E a gente está bravo porque a gente não tem um pastor. Eu falei para ele: aquela carta que vocês mandaram lá para a casa da minha sogra, está valendo? Ele falou: tá, pastor, aquela carta é uma carta convite. Se o senhor quiser a gente. Foi desse jeito. Eu disse: irmãos, olha, eu não ia aceitar o ministério dessa igreja, mas eu estou aceitando agora o ministério dessa igreja. Porque quando eu vi 3 copinhos só que foram tirados, meu coração disse assim: o reino de Deus passa por esta igreja. Essa igreja não pode fechar as portas. Eu disse: irmãos, quem comeu pão, amém, e tudo certo. Quem pegou os copinhos de cálice pode devolver, porque isso aqui não é ceia do Senhor. Vocês estão bravos, chateados, aborrecidos, amargurados, nós vamos cuidar de vocês. Me devolve. Aí, né, sempre tem um religioso que fica em pé e diz assim: mas eu já comi o pão. Eu falei: não fica preocupado, teologicamente você vai para o céu, não tem importância, mas me devolve aqui, porque isso não é ceia do Senhor, isso não é comunhão da igreja de Jesus, pode devolver. Interrompemos. Ele ficou mais ou menos uns 15 segundos dizendo: pega ou não pega, pastor? Pega. Vai lá e pega lá. Ele já foi lá e pegou e falou: a partir de agora eu sou pastor de vocês. Mas é o seguinte, o culto da noite só começa se nós tivermos 100 pessoas aqui. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas tem que ter 100 pessoas aqui. Aí logo levantou outro e disse: pastor, nós não temos 100 pessoas nesse santuário já faz pelo menos uns 4 ou 5 anos. Aí alguém gritou lá atrás: 7. Mas como 7 é conta de mentiroso, eu fiquei com uns 4 anos. Eu falei: mas hoje nós vamos começar. Aí o meu vice-presidente disse assim: pastor, mas nós já temos pregador para hoje à noite, não é o senhor que vai pregar, eu já convidei uma outra pessoa. Eu falei: não, mas eu sou o pastor da igreja, quem que vai vir pregar aqui? Ele falou: é meu amigo, fica tranquilo, ele vai esperar até ter 100 pessoas aqui dentro. Agora, vocês saem depressa e tragam 100 pessoas, senão o culto da noite não começa. Irmãos, eu nunca vi gente contando ovelha que nem aquele pessoal à noite. Já ia chegando, ia contando, um ia contando nos degraus de chegada da igreja, outro tinha uma maquininha, sabe, que fica apertando o número das pessoas. Foi uma logística tremenda, a igreja se movimentou, e aí chegaram assim: pastor, só tem 71 pessoas. Falei: até que tá bom, hein, 71? Eu pensei que ia ter só umas 60, 71. Eu falei: então agora vamos lá na praça e vamos pegar bêbado, mendigo, e vamos colocar tudo para dentro. Vamos começar com 100 pessoas. Ao invés de começar o culto, começava às 7h30 naquele tempo, o culto começou, era 8h35. Mas irmãos, entrou bêbado, entrou todo mundo para dentro da igreja. E quando completou 100, os irmãozinhos estavam tudo dizendo: temos 100, e tudo mais. Foi naquele momento que aquela igreja percebeu que nós temos um Deus que nos surpreende. Chamei o meu colega pastor e falei assim: olha, nós temos um hino para cantar e você pode pregar. E eu tinha que pregar em outra igreja. Saí correndo. Mas o efeito daquela noite naquele lugar foi inacreditável. Alguns domingos atrás eu tive o privilégio de batizar meus adolescentes, e só naquela igreja, nesses anos que estamos lá, nós batizamos 2.000 pessoas para a glória do nosso Deus. Deus mudou toda a história. Sabe por quê? Nós temos um Deus que nos surpreende. Agora, não pense vocês que Ele fez isso porque eu, Wagner, estava lá. Não, Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o Deus Todo-Poderoso que, na realidade nossa, quando nós entendemos o sentido da oração e dizer a Deus a cada dia: Deus, me surpreenda hoje, o resultado é inacreditável e continua sendo inacreditável. Agora, claro, a realidade de vocês aqui é completamente outra, mas o nosso Deus continua o mesmo. É um Deus que surpreende. O que Ele vai fazer através dessa igreja, só Deus sabe mesmo, eu não sei. Mas eu sei que Deus tem coisas grandes
que vocês ainda não imaginaram, que vocês ainda nem sequer pediram em oração, mas esse é o Deus que nos surpreende. E Ele não mudou, Ele continua o mesmo e poderoso Deus. E louvado seja Deus por isso, porque nós temos um Deus que surpreende. Surpreende uma criança, surpreende um jovem, surpreende uma pessoa de idade. Ele surpreende você que é casado, que tem filhos pequenos. Deixe Deus te surpreender, mas não se esqueça, Ele faz tudo isso para a glória dEle. Ele não divide a sua glória com ninguém. Quando isso acontecer na sua vida, você vai dar testemunho de quem é Ele, esse Deus surpreendente. Você vai dizer isto na igreja, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Você vai dizer isso dentro da sua família, e você vai contar às futuras gerações o que Cristo fez por você. E quando isso acontecer, a glória de Deus se manifesta nos lugares onde nós estamos. E aí, eu já descobri que a gente pode fazer coisas maiores. E eu que fui preparado num seminário só para coisa pequena. O seminário onde estudei me preparou para coisa pequenininha, para eu começar uma igreja pequenininha, estava fechando as portas e tudo mais. Eu fui preparado desse jeito. Eu já vi o pessoal falando de eclesiologia, estava mais preocupado com regra parlamentar do que crescimento de igreja. Eu fui formatado desse jeito, até o dia que eu fiz valer aquela oração daquele moço, que nós temos um Deus que nos surpreende. E o nosso Deus é um Deus surpreendente, que nos abençoa de maneira que não sabemos explicar. Claro que crescimento de igreja dá trabalho, não é fácil. Hoje nós temos lá no hall de membros, temos menos do que isso, temos mais de 3.300 pessoas. Um desafio. A luta é grande, de todos os níveis. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quando você crê que o nosso Deus nos surpreende, você aproveita cada oportunidade da nossa vida de uma maneira que a gente não fazia antes. E é isso que impactou a minha vida, baseado nesses 2 versículos de Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Como o nosso Deus é grande. Olha, se você vai riscar a palavra impossível do teu dicionário, pega agora e separe esses 2 versículos e diz: esse é o versículo do meu coração e da minha vida nesses últimos 6 meses desse ano que nós estamos vivendo. E Deus vai fazer exatamente isso que você pode ver nos 2 versículos. Ele é muito capaz de fazer infinitamente mais do que imaginamos e pensamos. E foi o que nós fizemos. Não paramos aí. Tudo aquilo que a gente imaginava, a gente sempre colocava na proporção desse Deus superlativo. E aí, eu comecei a passar uma fase da minha vida que eu comecei a construir igreja. Aí eu construí igreja, eu fazia igreja para caber mais ou menos em cada classe de criança, mais ou menos umas 12 crianças. E aí eu construía 12 crianças, para 12 crianças ali, ficar naquela salinha, aquele ambientezinho bonitinho, decorável e tudo mais. Quando chegava domingo já tinha 24. Aí eu falei: não, vou construir maior. Vou fazer para 24, irmãos, parece coelho. Tinha 38 e não parou nunca mais. Sabe o que eu descobri? Quanto mais cadeira você coloca no santuário, mais gente vem para encher o santuário. E antes eu tinha um templo pequenininho, eu ficava lá calculando: olha, se hoje encher o templo vai estar bom. Quando eu comecei a comprar cadeira, eu descobri que Deus vai junto com a gente comprar cadeira. E a gente diz assim: quanto compra? Vamos comprar umas 800, pastor. Nossas finanças dá e tudo mais. Tá bom, 800 cadeiras. Aí vem o irmão lá, arruma tudo aquilo arrumadinho, 800 cadeiras. Chega na semana seguinte e diz assim: pastor, precisa comprar mais cadeira. E é um tal de levar cadeira para um canto e traz cadeira para o outro, tudo mais. Eu falei: pera um pouquinho, tem que parar com isso aí. Vamos comprar outras 800. Irmãos, a gente compra, Deus enche. Sabe por quê? Ele é o Deus que nos surpreende. Amém. Ele faz infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. É Cristo em nós. E aí, os milagres não param. Isso não vai acontecer somente na vida das pessoas da Bíblia, vai acontecer na sua vida. Sabe por quê? Quando você abre uma janela na direção de Deus, para que Deus te surpreenda, Deus abre as janelas do seu coração para nos surpreender. Mas por favor, não seja arrogante.
Seja uma pessoa sensível à voz de Deus. Dependa de Deus em cada instante da sua vida. E Deus vai fazendo infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos. E o mais gostoso de tudo é que a aventura da nossa vida, ela é muito gostosa. Ela é muito agradável. Ela é abençoadora. E você vai estar sempre lutando com espaço, né? O pastor de vocês esteve lá conosco e a gente já disse lá, olha, ficou pequeno. Mas é interessante a história desse lugar. Precisavam de um lugar maior. Um lugar maior. Fui tão pressionado pela igreja, mas tão pressionado porque eu não sei, aqui nos Estados Unidos não tem igreja assim, que pressiona pastor. Mas no Brasil, irmãos, não está sendo gravado o culto não, né? Tá, agora já foi então. Então já foi, viu? Olha, no Brasil as igrejas nos pressionam. Tudo é em favor do crescimento. Precisamos disso, precisamos daquilo. Irmãos, eu estava vivendo um momento da minha vida que eu já não tinha mais o que fazer. Tínhamos que começar cultos dobrados. Tinha acabado de reformar um santuário. Gastamos uma fortuna naquele lugar e o negócio ficou grande demais. Aí fomos para o espaço grande que era o antigo cinema. Eu nunca vou me esquecer. Sabe quando você simplesmente diz assim, tá bom, a igreja está querendo um lugar maior, vamos para um lugar maior. Pronto, já pegou um lugar grandão, enorme, gigante. Vamos para lá. E aí eu confiei que todo mundo que estava fazendo a mudança estava na mesma página que eu. Eu me lembro que depois que a gente reformou aquele lugar, pintou, colocou umas faixas bonitas, ajeitamos tudo, consertamos o telhado, eu fui lá para ver a obra. Eu olhei para a direita, olhei para a esquerda e falei para os arquitetos e engenheiros, temos um problema aqui nesse lugar. Eu acho que nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Eu contei mais ou menos as cadeiras que a gente pode colocar aqui. Eu estou achando que nessa parte aqui de baixo a gente vai colocar a mesma quantidade que a gente tem no templo lá. Não, olha o tamanho disso, é tanto por tanto. Falei, só que é mais curto. Olha a impressão que eu tenho, vamos calcular isso direitinho aí, depois vocês falam. Reunião da diretoria, chega a diretoria e diz lá, pastor, o pastor tem razão, cabe o mesmo tanto de cadeira. Eu falei, não pode, fomos para um lugar maior e agora o lugar maior é do tamanho que a gente tinha? Não pode, nós vamos frustrar a igreja. Aí fomos nós construir galerias de ferro. Irmãos, que loucura que foi aquilo, que loucura que foi aquilo. Foi um desvio de rota. Foi um momento em que a gente simplesmente olhou pela oportunidade e a gente, baseado na pressão que a gente sofria como líderes, nós cedemos à pressão. Nós não perguntamos ao nosso Deus que nos surpreende, agimos administrativamente. Que sufoco foi aquilo? Que erro foi aquele que nós cometemos? Mas, se a Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem, lá foi Deus e consertou a história. Tivemos que sair de lá. Voltamos para o templo antigo. E aí começamos a multiplicar cultos. Irmãos, que loucura que foi aquilo. Porque a regra é a seguinte, você vem para o culto, você assiste o culto. Terminou o culto, você sai pela rampa lateral, tchau, só te vejo na semana que vem. Isso que era o acerto. Irmãos, começou uma época difícil na vida da gente. Crescer dá um trabalho tremendo. Os irmãos que vinham para o primeiro culto, acho que ganhava bala ou sorvete para deixar a Bíblia no banco para a segunda turma que ia entrar. Daí não tinha jeito, chegavam os diáconos, pastor, todos os lugares já estão marcados. Eu disse, mas não pode, recolhe tudo isso. Aí recolheu todas as Bíblias. Irmãos, deu uma briga aquele dia, uma confusão, porque todo mundo marcou para o irmão que ia chegar depois. Uma confusão. E aí começaram a se multiplicar os cultos, e a gente cansado, eu esgotado, já não aguentava mais aquilo. E aí foi quando eu me lembrei do Deus que nos surpreende, porque infelizmente somos humanos, nós nos esquecemos, nós não nos recordamos do que Deus fez na nossa vida. E foi aí que a gente voltou a dizer o seguinte: Deus, nos surpreenda, porque nós estamos todos cansados e esgotados, não aguentamos chegar na igreja 15 para as 8 da manhã e sair da igreja quase 11 horas da noite, todo domingo, para fazer todos os cultos naquele lugar. Não dá mais.
Quando voltamos a nos lembrar do Deus que surpreende, fomos lá para fazer um seguro, não sei que tipo de seguro lá, foi um gerente do Banco Bradesco lá para fazer o tal do seguro, e eu falei para ele, né? Falei para ele, olha, nós estamos aqui bem apertados, estamos procurando uma propriedade grande, e eu tinha me esquecido que logo de manhã eu falei, Deus, nos surpreenda, precisamos da tua voz, precisamos da tua direção. Ele sentou na minha frente, um homem de negócios, né? Chegou para mim e falou assim, por que vocês não compram a fábrica aqui da Fechadura Brasil, que está aqui do lado? Eu falei, nós já estivemos lá, tentamos negociar, mas não tem jeito, o homem não vende aquela propriedade. Ele falou, não, meu irmão ajudou a construir um prédio e vendeu todos os apartamentos ali do lado. Ele é amigo pessoal do dono. Eu falei, se você marcar uma reunião com o dono, eu estou lá. E ele marcou. E aí eu já fui pelo caminho, viu, Lécio, disse assim, Deus nos surpreenda, Deus nos surpreenda, Deus nos surpreenda. Foi o que nós falamos, o tempo todo. Teve um momento que nós chegamos lá no escritório dele, um olhou para o outro e disse assim, Deus nos surpreenda, e entramos. Que coisa, que decepção que foi aquele dia. Chegamos lá e ele disse assim, quanto dinheiro você tem para comprar aqui a propriedade? Pastor, não tenho dinheiro nenhum. Olha, eu tenho 300 mil guardado, mas só para tirar o entulho da tua propriedade eu vou gastar 600 mil. E ainda tem aquelas famílias que estão morando na parte de cima, não sei o que eu vou fazer com elas. Tem outro problema lá que é água. Eu não sei se aquela propriedade é contaminada, não posso colocar pessoas. Por isso, eu simplesmente quero comprar a propriedade, você vai me dar uns 2 anos de carência para eu começar a pagar. Aquele homem riu e disse, você está pensando, pastor, que eu vou jogar minha propriedade fora? Já já o metrô vai chegar lá, aquilo tem muito valor. Eu falei, eu não quero te ofender, mas como Deus que surpreende vai junto conosco, eu olhei para os quadros da parede e eu disse assim, essa é sua família? Ele disse, essa é minha família, o senhor me permite orar pelo senhor e pela sua família? Eu disse, claro. Eu orei por ele e pela família dele. Vamos embora. Vou contar a história e vou prometer ser rápido, porque ela é longa, mas vou encurtá-la bem. Mas é maravilhosa. A esposa dele, filha de texano, casada com esse brasileiro. Ele, descendente de russos, da família Vladimirsky. Ela, estando no estado do Texas, estudou numa instituição batista. Quando ela volta de viagem, de ver os filhos aqui nos Estados Unidos, o esposo vai buscá-la no aeroporto, não é? E aí ele disse, a esposa perguntou, por que está todos esses papéis aqui no banco de trás? É que eu estou levando para os advogados, é a propriedade da Fechadura Brasil. Ele falou, você não sabe o que me aconteceu. Chegou lá um pastor de uma igreja ali perto. Ele fez uma proposta inacreditável, quer comprar aquela propriedade sem dinheiro nenhum e já de cara pediu 2 anos de carência para começar a pagar. E diz que os 300 mil que ele tem na mão, ele não pode me dar. Não pode dar entrada nenhuma, porque ele tem que tirar o entulho da minha propriedade. Ele ainda falou que minha propriedade está suja. E aí a esposa olhou para ele e falou assim, qual é a igreja? Ele falou, Igreja Batista. Disse assim, os batistas são bons. Os batistas são bons. Você sabe que na minha infância eu estudei numa instituição batista? Você devia pensar, aquilo tem dado tanta dor de cabeça para nós, é melhor que aquilo seja uma igreja do que qualquer outro lugar. Você acha ou não acha que nós temos um Deus que nos surpreende? Estávamos lá já sem esperança nenhuma, nada daquilo saiu. Toca o telefone, secretária do Dr. Vladimirsky. O doutor quer falar com vocês. Opa, parece que aquilo tinha dado errado, mas deu certo. Aí já fomos mais animados, né, irmãos? Nós temos um Deus que surpreende. Irmãos, a gente estava falando até com cada vez que apertava o botão do elevador, Deus nos surpreende, Deus nos surpreende, Deus nos surpreende. Chegamos lá. Quando chega lá já é outra história. Ele diz, pastor, o senhor é um homem honrado, sou. Um fio de bigode vale para o senhor? Eu falei, vale. Ele falou, eu andei pelo bairro, fazia anos que eu não ia lá.
Eu andei em todos os lugares e perguntei a respeito do pastor e da sua igreja, e todas as pessoas deram elogios enormes ao trabalho que tua igreja faz e toda a luta que ela está tendo no bairro para continuar crescendo. Eu já sei muito da sua vida. Eu quero dizer que eu estou interessado em vender para vocês. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Não tem importância. Não tem importância. Você paga, pastor? Pago. Então a gente vai conversar. Aí marcamos a reunião junto com os advogados, irmãos. E eu levei meus advogados também, né? Todo pastor tem uns 5, 6 advogados na igreja, né? Eu levei todos eles. Falei, olha, todo mundo desmarca, eles vão todo mundo junto. E fomos todo mundo, né, em 2 carros. Chegamos na porta, um prédio lindo, na marginal do Rio Pinheiros, um prédio lindo. E quando o advogado mais experiente colocou o pé ali dentro e viu o andar, ele disse, pastor, hoje nós vamos ser comidos vivos aqui nesse lugar. Esse é um dos maiores grupos de advogados, pastor. São 500 advogados cuidando do interesse de corporações gigantescas no Brasil. Nós vamos ser devorados, comidos vivos aqui dentro. Aí chegamos lá, irmão, parecia o Taj Mahal, uma coisa assim, ó, cheia de granito por todo lugar, um balcão no meio arredondado, 3 moças com um vestido bem arrumadinho. E chego lá, diz assim, bom dia, nós somos da Igreja Batista Boas Novas. Um olha para mim e diz assim, quem é o pastor? Sou eu. Pastor, o senhor vai ficar aqui desse lado e vocês podem sentar ali. Os advogados, mais o administrador da igreja disse, o que está acontecendo? Lá fui eu, meio temeroso, porque o advogado disse que a gente ia ser comido vivo naquele lugar. Olha, quando um advogado diz que você vai ser comido vivo, irmãos, eu já estava querendo entrar no prato já. Chega numa salinha, uma moça daquelas bem vestidinha, uniformizada, diz assim, pastor, o senhor me conhece? Eu disse, ai, essa é a palavra mais triste que tem na vida de um pastor. Porque quando alguém diz assim para você, pastor, o senhor me conhece? A pessoa te conhece e você não está se lembrando dela. Eu detesto essa palavra. Eu falei para ela assim, eu não gosto dessa palavra. Nós sabemos. Como que vocês sabem? Pensei comigo, aqui é um churrasquinho de pastor? Aqui é onde que faz o churrasco de pastor? Nós vamos ser comido vivo? Ela disse assim, pastor, você precisa conhecer a nossa chefe. Abriu a cortina, estava lá uma moça que eu fiz o casamento, ovelha minha, Kelly Aldana, que cuida de todos os interesses de todos os comedores que existem naquele lugar. Saí pela porta, ela disse assim, pastor, o senhor pediu oração que terça-feira o senhor vinha. Chego hoje aqui, vejo lá escrito lá no quadro, encontro principal na sala principal, Igreja Batista Boas Novas. O senhor pediu oração e não falou onde vinha, pastor, esse pessoal é todo nosso, todo esse grupo de advogados, eu cuido do interesse da vida deles. Tudo da vida deles passa pela minha mão. Eles tiveram o meu casamento, foram lá na igreja. Pastor, olha, deixa eu subir e apresentar todos eles para você. Aí foi lá, família Cipulo, Pompeu de Toledo e todos aqueles advogados ilustres lá daquele lugar. E eu já no meu coração dizendo assim, nós temos um Deus que nos surpreende. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus. A gente não está servindo o homem, nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor do Universo está ao nosso lado. E aí, irmãos, eu já fiquei feliz da vida. Eu falei, esse negócio vai sair, está tudo certo aqui. Aí desci para encontrar os meus pares lá, estavam todos eles assim, que foi, pastor? Que foi, pastor? O pastor andou por aí meia hora e tudo mais. Eu falei, está tudo certo. Não é? Naquele tempo no Brasil era assim uma palavra, está tudo dominado. Eu falei, está tudo dominado, isso aqui é território de Jesus Cristo. Aí ele falou, como, pastor? Eu falei, vou te contar depois. Entramos na sala, uma sala bonita, grande, enorme, todos os advogados dele, lá daquele lado, 8 deles. Do lado de cá eu levei umas 6 valentes, e ainda coloquei um engenheiro para ver se os cálculos iam dar certo.
né? Todos eles tinham naquele tempo Nextel. Eu coloquei também o Nextel em cima da mesa. Também sou filho de Deus Altíssimo, tenho Nextel, não é só você. Aí chega o dono entra pela porta, e eu conto isso para a glória do nosso Deus. Ele entrou com uma sacola na mão, com todas as chaves, foi lá e disse assim: pastor, propriedade é sua, e agora vamos tomar um café e deixa essa turma discutir como é que você vai pagar para mim. Fica tranquilo, pastor, estão todas as chaves aí, você pode entrar na propriedade e começar a tirar todo o entulho de lá, e pela primeira vez na minha vida eu vou ver uma empresa, uma fábrica se tornando igreja, porque tornar uma fábrica em igreja é um negócio complexo, mas tornar uma igreja uma fábrica é 5 minutos para mim, pastor. E aí, irmãos, é como Deus diz na Bíblia, é o Deus que surpreende. Já sabe, senti até vontade de pôr a mão no ombro dele, olhar para trás para os advogados e dizer assim: vocês não entendem o Deus que surpreende. Esse nosso Deus é incrível. Tomamos um café, eles ficaram discutindo, estamos lá, e agora a propriedade até ficou pequena, né? Temos lá 7 mil de área, 13 mil de área construída, já ficou pequeno. Agora, uma nova etapa. Tem lá uma propriedade de 28 mil metros quadrados, com vários galpões. Já coloquei um pezinho lá dentro e já disse: Senhor Deus, se o Senhor me ensinou a contar a tua glória na igreja, através dos séculos e para as futuras gerações, Pai, aquela propriedade vai ser para as futuras gerações. Eu não estou nem um pouco preocupado o que vai acontecer desse ponto para frente, porque eu já aprendi a confiar no Senhor. Amém. Eu agradeço a Deus pelo sussurro do Espírito Santo de Deus na minha vida, quando eu estava sentado num banco de uma igreja e ele disse para mim: eu sou o Deus que surpreende o meu povo. E desde então eu tenho crido nesse Deus maravilhoso, e Deus tem feito coisas incríveis e maravilhosas. Por isso não duvido mais nada do que Deus possa fazer. Tem pessoas que já entram no negócio pessimista. Eu já digo assim: Senhor Deus, o Senhor vai com a gente, me surpreenda hoje. Mas não se esqueça, quando isso acontecer na sua vida, eu sei que vai acontecer, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus tem planos para esta igreja, Deus tem plano para essa diretoria, Deus tem plano para todas as pessoas que aqui frequentam, Deus tem plano de bênçãos para vocês. E quando Deus fizer o milagre de Deus surpreender vocês, vocês vão voltar aqui e vai dizer: irmãos, nós temos um Deus que nos surpreende. Você vai dar glória a Jesus Cristo dentro desta igreja. Agora não se esqueça, contem para as futuras gerações o que Deus fez, porque Ele quer ser glorificado não só agora neste culto, não quer ser glorificado quando Ele realizar as suas obras surpreendentes, mas Ele quer nos abençoar, irmãos, através das futuras gerações. Das futuras gerações. Eu agradeço a Deus, porque lá em nossa igreja nós já temos aquele grupo de crianças, e como é gostoso a gente chegar na idade da pré-adolescência e contar essa história para eles. Quantos deles dizem naquele momento da vida: louvado seja Deus, pastor, por tudo isso que Deus fez na vida desta igreja, que Deus fez na sua vida. E eu ensino sempre para eles: Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele foi comigo, Ele vai ser com você. Creia nisso, mude o seu futuro, e por favor, não encolha o seu Deus, e por favor, não coloque Deus dentro de uma caixinha definindo: isso é Deus. Deus, Ele excede a tudo o que nós podemos imaginar. E se você duvida, vamos juntos para a eternidade. Deus vai continuar nos surpreendendo. Aleluia. Você imagina a ceia que a gente celebra aqui na terra? Ela vai ser substituída pelas bodas do Cordeiro nos céus. Aqui nesse mundo, as pessoas tantas vezes nem notam a gente, mas quando entrarmos nos céus, nós receberemos coroas, e vamos nos sentir indignos de receber tais coroas, e vamos pegar estas coroas, um a um de nós, e vamos colocar aos pés de Jesus,
aquele que é digno de receber todo louvor. E é naquele dia que nós vamos entender que esse versículo vai se cumprir, tanto hoje quanto no dia da eternidade, porque nós estamos vivendo esta vida motivados por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é a fonte da nossa alegria. Risque os impossíveis da sua vida e levante todo dia, escorregue da cama, caia de joelhos e diga assim a Deus: Deus, me surpreenda nesse dia. Mas por favor, fique bem atento, porque na hora do café, ali no Dunkin' Donuts, pode começar a tua história. Pode começar a sua história, porque precisamos estar sensíveis à voz do nosso Deus, porque afinal eu e você temos um privilégio que a maioria das pessoas que estão no mundo não tem. Nós cremos em Deus e o nosso Deus nos surpreende. Que todo louvor, toda honra e toda glória seja dado a Ele, o Senhor da nossa vida. Amém. Muito obrigado, queridos.